No começo da Idade Moderna, as informações que chegavam aos europeus sobre o sul e o leste da Ásia eram escassas, confusas e desencontradas. Para eles, essas regiões faziam parte de um mundo misterioso e distante, a que chamavam indistintamente de Índias ou Oriente. Havia aí, entretanto, duas civilizações tão antigas quanto a do Antigo Egito e das sociedades da Mesopotâmia. Uma delas era a China, que por volta de 1400 havia atingido um estágio de desenvolvimento tecnológico mais avançado do que a Europa. A outra era a Índia, que será o tema do próximo vídeo. Neste vídeo estudaremos o processo de formação da civilização chinesa. Que bom ter você por aqui novamente para mais uma videoaula. Eu sou Shoab, como sempre peço um favorzão seu, que é para que você deixe aquele like para que esse conteúdo alcance mais pessoas. Por volta de 5000 a.C., grupos humanos originalmente formados por caçadores-coletores começaram a se fixar no Vale do Rio Amarelo, no leste da China atual. Aí criaram os primeiros núcleos agrícolas do Extremo Oriente, mas ao sul, no Vale do Rio Yangtze, grupos de agricultores começaram a cultivar arroz. Aos poucos, esses vilarejos foram se expandindo e seus habitantes passaram a ocupar as terras das redondezas. Surgiram assim pequenos proto-estados que por volta de 2200 a.C. foram unificados por um líder chamado Yu, o Grande, que se tornou rei e fundou a dinastia Xia. Começava assim a história da China dinástica. No século 18 a.C., os Xia foram substituídos no trono pela dinastia Shang, durante a qual surgiu um tipo de escrita chamada Inshu. Os primeiros rudimentos de escrita na região, entretanto, datam de 9000 anos. Também durante a dinastia Shang, os chineses criaram um calendário de 365 dias e também criaram a técnica de fabricação da seda. Achados arqueológicos indicam que na época dos Shang já havia uma intensa atividade comercial na China. Sal e conchas marinhas que eram usadas como moedas vinham de regiões distantes, assim como o estanho, o chumbo e o cobre. Em 1027 a.C., a dinastia Shang foi derrubada e seu lugar passou a ser ocupado pela dinastia Zhou ou Shou, que exerceria o poder até 221 a.C. Com o Zhou, o reino foi expandido até ocupar toda a região que vai do norte do Rio Amarelo até o sul do Yangtze. A partir do século V a.C., os nobres que governavam as províncias passaram a contestar o poder dos soberanos Zhou. Tinha início uma época de confusão e desordens conhecida como período dos reinos combatentes. Entre os intelectuais cresceu a procura de fórmulas que solucionassem os grandes problemas do momento. Os mais importantes entre eles foram Confúcio e Lao Tse. Os principais reinos combatentes eram Qin, Han, Zhao, Qi, Wei, Yan e Shu, que, à custa dos territórios vizinhos, aumentavam cada vez mais seus próprios domínios. Em 221 a.C., Yingzhen, governante do reino de Qin, triunfou sobre os demais e assumiu o controle do território chinês. Falarei um pouco agora sobre Confúcio e Lao Tse. Os mais conhecidos pensadores chineses da antiguidade foram Kung Fu Tse, mais conhecido como Confúcio, e seu contemporâneo Lao Tse. Confúcio criou um código moral de conduta válido tanto para a vida individual quanto para a vida pública dos governantes. Dizia ele que se o príncipe se utiliza das rendas públicas para aumentar sua renda pessoal, o povo imitará esse exemplo. Só há um meio de aumentar as rendas públicas de um reino: que sejam muitos os que produzem e poucos os que gastem, que se trabalhe muito e que se gaste com moderação. Sem dogmas, sem clero, sem templos e sem mosteiros, o confucionismo não constitui uma religião, mas um conjunto de regras de conduta. Apesar disso, contém algumas formas de culto, especialmente aos antepassados. Enquanto Confúcio estava mais preocupado com o bom governo, Lao Tse voltou-se para a natureza e para a espiritualidade, criando uma doutrina religiosa que é o taoísmo, que até hoje encontra seguidores. No centro dessa doutrina está o conceito de Tao, que é um termo sujeito a diferentes interpretações, que, entre outras coisas, pode significar caminho. Caminho para a harmonia entre o ser humano e o universo, por exemplo. O taoísmo preconiza a volta à natureza, a humildade e a renúncia. Falarei agora um pouco sobre o Império Chinês. Proclamado imperador, Zheng deu início à fase imperial da história da China. Em seu governo, promoveu a construção da Grande Muralha e a padronização da moeda, do sistema de pesos e medidas, das leis e da escrita chinesa. Ao mesmo tempo, ao
ao implantar uma burocracia administrativa centralizada, teve de enfrentar as resistências dos membros da antiga nobreza, presos às tradições. Os que resistiram, em especial os confucionistas, foram executados e tiveram seus livros queimados. Zheng morreu em 210 a.C., 4 anos depois, em 206 a.C., eclodiu uma revolta no Bojo, da qual assumiu o poder um ex-camponês por nome Liu Pang, que inaugurou a dinastia Han. Sob a dinastia Han, a China atravessou um período de grande esplendor. A agricultura e o comércio se expandiram e o confucionismo recebeu o apoio do governo. Em 124 a.C., por exemplo, o imperador Wu Ti dessa dinastia fundou uma universidade baseada nos ensinamentos de Confúcio. Essas transformações criaram as bases para um grande progresso científico e tecnológico. Durante esse período foram inventados a bússola, o papel e os tipos móveis de impressão que permitiam imprimir livros em série. Levada séculos depois para a Europa, a bússola seria um fator decisivo nas grandes navegações. Quanto aos tipos móveis, só surgiriam no continente europeu em meados do século XV, quando foram reinventados por Gutenberg. Com o fim da dinastia Han, em 220 d.C., a China atravessou um período de crises e invasões externas. Essa situação só foi superada com a dinastia Tang, que promoveu o comércio e o contato com o exterior. Sob a dinastia Song, reinante entre 960 e 1279, foi inventado o dinheiro de papel, que passou a substituir os metais nas transações comerciais. O comércio têxtil, a mineração e a fabricação de papel cresceram bastante. A navegação também foi impulsionada com a utilização da bússola em larga escala. Falarei um pouco agora sobre a Rota da Seda. A expressão Rota da Seda, empregada pela primeira vez no século XIX, denomina o conjunto de caminhos que ligam a costa da atual Síria a Xiang, na China. O percurso coincide com o caminho natural que corta a Ásia de leste a oeste, margeando cadeias de montanhas, desertos e mares. Vestígios arqueológicos apontam que esse foi o caminho das migrações pré-históricas pelo qual o ser humano originário da África rumou para a Ásia. Em sentido contrário, foi a rota das migrações dos povos indo-europeus há 10.000 anos. Os primeiros responsáveis pela transformação desse caminho numa rota comercial foram os persas, cujas caravanas já o percorriam alguns séculos antes de Cristo. Segundo o historiador e arqueólogo Franz Dennett, os caminhos abertos por essas caravanas deram origem à Rota da Seda. A unificação e a expansão do Império Persa no século VI a.C. facilitou ainda mais o comércio ao dar aos persas o controle sobre um território que ia da costa oriental do Mediterrâneo ao vale do rio Indo. As caravanas vindas do oeste levavam ouro, marfim, peles de animais, cavalos, camelos, vinhos e ferro. Da China traziam seda, perfumes, ervas aromáticas e almíscar. As primeiras referências na China a uma rota comercial com povos do oeste indicam que, no século II a.C., o diplomata Zhang Qian, por ordem de um imperador da dinastia Han, liderou uma expedição para fazer uma aliança com um povo indo-europeu. Conta a historiadora Laura Neb que a rota de Qian partia de Xi'an, que era a antiga capital do Império Chinês, e rumava em direção noroeste pelo deserto de Gobi. Para ela, o encontro das expedições chinesas com as caravanas das rotas persas abriu o que hoje chamamos de Rota da Seda. A Rota da Seda foi a principal via de trocas entre o Oriente e o Ocidente até o século XV, quando as viagens por mar, muito mais baratas e rápidas, ocuparam seu lugar. Abordarei agora um período que vai da invasão mongol à dinastia Ming. Em 1260, um líder dos mongóis, que era um povo que vivia ao norte da China, derrubou o último imperador da dinastia Song. Chamava-se Kublai Khan, que era neto de Gengis Khan, líder que unificou as tribos mongóis e que já havia invadido regiões da China anteriormente. Ao assumir o poder, Kublai Khan transferiu a capital chinesa para Yangjin, que é a atual Pequim. Foi por essa época que o veneziano Marco Polo esteve na região, mais precisamente no ano de 1275. A dinastia mongol foi derrubada por uma insurreição camponesa em 1368, quando subiu ao poder a dinastia Ming. Foi durante
durante a nova dinastia que ocorreu a maior expansão territorial e marítima dos chineses. No começo do século XV, sob o comando do almirante Zheng He, uma frota chinesa com cerca de 28 mil tripulantes e barcos de até 120 metros cruzou o Oceano Índico e chegou à África. Daí teria partido, segundo alguns pesquisadores, para a primeira viagem de circunnavegação da Terra e teria chegado à América muito antes de Colombo. Em 1436, entretanto, um governante Ming proibiu a construção de navios de grande porte na China, ordenou o desmantelamento dos estaleiros e interditou o comércio marítimo. Essas medidas foram resultado de uma disputa entre duas facções da elite chinesa, entre os quais Zheng He e outros militares e os mandarins, assim como os burocratas de formação confucionista, ou seja, formação baseada nos ensinamentos de Confúcio. A disputa foi vencida pelos mandarins. Estes temiam a influência europeia na China e a difusão de armas de fogo que podiam pôr em risco seu poder. As medidas por eles adotadas fecharam a China em si mesma, afetaram sua expansão comercial, seu desenvolvimento econômico, sua posição de liderança mundial no campo da tecnologia e levaram a um crescente rompimento do contato entre o Ocidente e o Extremo Oriente. Falarei um pouco agora sobre o Japão na Antiguidade. Localizado no extremo leste da Ásia, o Japão é um arquipélago formado por 4 ilhas principais e cerca de 3.000 ilhas menores. Historiadores costumam dividir sua história antiga em 3 períodos, que são o pré-Jomon ou pré-cerâmico, situado entre 30.000 e 10.000 anos atrás, o período Jomon, situado entre 7.500 a.C. a 300 a.C., e, por fim, o período Yayô, situado entre 300 a.C. a 300 d.C. Foi durante a era Yayô, quando já dominava a cerâmica, que a sociedade japonesa começou a receber a influência direta da China, cuja civilização já se encontrava em avançado estágio de desenvolvimento. Nessa época, os japoneses assimilaram dos chineses a escrita, a arte de fiar e tecer e o cultivo do arroz. Durante muito tempo, o território japonês esteve dividido em diversos proto-estados. No século IV d.C., essas pequenas unidades políticas foram unificadas por um clã da nobreza que são os Yamato. O Japão passou então a ser governado por um imperador. Abaixo dele estava o Shogun, que era um supremo chefe militar, os daimyos, que eram líderes militares ligados ao Shogun, e os samurais, que formavam uma elite de guerreiros. Essas pessoas controlavam o poder. As terras eram controladas pela nobreza, que se serviam dos samurais para dominar. O Japão era essencialmente uma sociedade de tipo feudal. No decorrer do século XVI, viajantes, missionários e comerciantes europeus passaram a visitar a região. Entretanto, em 1603 foi nomeado shogun um guerreiro chamado Tokugawa Ieyasu, que começou a combater a influência estrangeira, principalmente a influência religiosa sobre a sociedade japonesa. A partir de então, o verdadeiro poder passou a ser exercido pelo shogun, embora o imperador continuasse à frente do governo. Em 1622, sob o shogunato de Hidetada, que era filho de Ieyasu, 55 cristãos foram crucificados. 15 anos depois, em 1637, o shogun Iemitsu expulsou os missionários, baniu o cristianismo e fechou o Japão para os contatos externos. Falarei agora sobre a China hoje em dia, destacando o crescimento e a pobreza. Em 1436, como vimos, um governante da dinastia Ming resolveu fechar a China para o exterior, proibindo a construção de navios, ordenando o desmantelamento dos estaleiros e dificultando os contatos com países europeus, que eram considerados bárbaros pelos chineses. Dessa forma, até o século XIX, apenas o porto de Cantão estava autorizado a comerciar com o Ocidente. Em meados do século XIX, forças inglesas derrotaram os chineses nas guerras do ópio. O governo chinês foi forçado então a abrir novos portos ao comércio externo e os ingleses se apossaram de Hong Kong. Algumas décadas depois, a China foi dividida em áreas de influência controladas por ingleses, franceses e russos. Em 1916, um líder chamado Sun Yat-sen pôs-se à frente de uma rebelião, depôs o último imperador e proclamou a república. Em 1949, após uma longa guerra civil, os comunistas liderados por Mao Tse-tung
assumiram o poder e instituíram o comunismo na China. Entretanto, depois da morte de Mao em 1976, o governo chinês impôs uma nova direção à economia, adotando medidas de tipo capitalista. A partir de então, a China passou a crescer a taxas anuais superiores a 9%. Atualmente, com 1,4 bilhão de habitantes, a China é o país que mais cresce no mundo. Em números absolutos, é a segunda maior economia, superada apenas pelos Estados Unidos. Para alguns estudiosos, ela ultrapassará os Estados Unidos nos próximos anos. Entretanto, crescem também as desigualdades sociais, os pobres estão ficando mais pobres e os ricos mais ricos, embora a economia seja definida como socialista de mercado. Algo que tem sido comum também são os problemas ambientais que esse crescimento excessivamente rápido vem causando ao planeta. No próximo vídeo eu falarei sobre a civilização indiana. Se você ainda não é inscrito, aproveite esse momento e já se inscreva no canal para receber conteúdos como esse em primeira mão. E me segue também nas outras redes sociais que estão aparecendo na tela, pois eu estarei postando conteúdos por lá que irão complementar os conteúdos aqui do canal. Comente alguma dúvida que tenha ficado ou algo que você acha que deveria ter sido falado no vídeo que eu acabei deixando sem mencionar. Lembrando que para você aprender mais a fundo é preciso ler. Pensando nisso, eu deixarei sugestões bibliográficas na descrição do vídeo para você se aprofundar no tema. Os livros indicados possuem links caso você queira adquirir essas obras em promoção. Espero do fundo do coração ter contribuído para a sua aquisição de mais conhecimentos. Sou imensamente grato pela sua atenção até aqui. Nos vemos no próximo vídeo sobre a civilização indiana. Um grande abraço e tchau, tchau.